Opa, tudo bem? Como você está? Estamos aqui hoje para a gente poder continuar com a nossa leitura bíblica. Hoje nós vamos finalizar o primeiro livro de Samuel. Nós vamos ler hoje do capítulo 26 até o capítulo 31. A gente está vendo um pouquinho aí sobre a história de Davi e de Saul, onde Saul estava perseguindo Davi ali para poder matá-lo, por questões de inveja, para resumir. Então vamos abrir aí a nossa Bíblia e vamos dar início aqui no livro 26, no capítulo 26 de 1 Samuel. Só um adendo antes da gente começar. Esse capítulo 26, ele é muito parecido com o capítulo 24. Ele basicamente tem a mesma narrativa, o mesmo sentido da narrativa é bem parecido, tá? Então, deixa eu só ajustar um pouquinho aqui essa câmera. Assim, né? Assim fica melhor. Então, ele é bem parecido aí. Quem acompanhou a leitura de ontem vai entender aí que é bem parecido o sentido da narrativa. Então, se você não acompanhou, vale a pena aí você dar uma olhada. Mas vamos iniciar aqui no capítulo 26. Os habitantes de Zif foram a Gabaá e contaram a Saul: Davi está escondido na colina de Áquila, no lado que dá para o deserto. Então Saul empreendeu a marcha para o deserto de Zif com 3.000 soldados israelitas, a fim de dar uma batida e encontrar Davi. Acampou na colina de Áquila, no lado que dá para o deserto, perto do caminho. Davi morava no deserto e, quando ficou sabendo que Saul vinha no seu encalço, mandou alguns espiões para averiguar onde Saul estava. Depois, pôs-se a caminho e chegou ao lugar em que Saul estava acampado. Ficou perto do lugar em que estavam deitados Saul e Abner, filho de Ner, comandante do seu exército. Saul descansava entre os carros e a tropa estava acampada ao redor. Davi perguntou a Aquimeleque, o heteu, e a Abisai, filho de Sárvia, irmão de Joabe: Quem quer vir comigo até o acampamento de Saul? Abisai respondeu: Eu vou com você. Então Davi e Abisai foram de noite ao acampamento. Saul estava deitado e dormindo, com a lança fincada no chão, ao lado da cabeceira. Abner e a tropa dormiam ao redor. Então Abisai disse a Davi: Hoje Deus está entregando o inimigo em sua mão. Deixe que eu o encrave no chão com um só golpe de lança. Não será preciso mais que um golpe. Olha para você ver. Abisai ali num certo delírio aconselha Davi a matar Saul. Então ele dá um mau conselho para Davi, porém a gente sabe que Davi era um homem muito íntimo de Deus. Todos os momentos aqui onde a gente vai lendo o livro de Samuel, a gente percebe que Davi, todos os momentos ele busca pedir conselhos para Deus, pedir discernimento, sabedoria. Nos ensina bastante, né, sobre isso, inclusive para a gente poder sempre buscar o Senhor antes de tomar qualquer decisão. E graças a Deus que Davi estava com o Espírito Santo e não aceitou se levar por esse conselho ruim que o Abisai deu para ele. Olha para você ver. Mas Davi respondeu: Não o mate. Ninguém pode levantar a mão contra o ungido de Javé e ficar sem castigo. Então Davi sabia que se ele matasse ali Saul, primeiro que ele estaria indo contra aquilo que Deus quer para a vida dele. E obviamente ele não ia ficar sem castigo. Ele ia colher aí coisas ruins. Ele ia ser castigado por Deus. Porque a gente não pode esquecer que nós temos um Deus justo. Não significa que nós vamos sair fazendo o que a gente quer, pecando, errando, até mesmo aqui, usando o exemplo de Davi, querendo matar as pessoas, que nós vamos passar a limpo aí. Não é porque Deus é um Deus que nos ama que nós vamos ficar sem castigo. Deus é o nosso Pai, e assim como os nossos pais biológicos aqui na Terra, quando a gente apronta alguma coisa, a gente merece sim castigo. E com Deus não é diferente. E continuou: Pela vida de Javé, o próprio Javé o ferirá. Sua hora vai chegar e ele morrerá ou acabará caindo no campo de batalha. Ou seja, as coisas que Saul desejava de mal para Davi por questões de inveja, o próprio Deus ia castigar ele. Não precisava que Davi fizesse aquilo com as suas próprias mãos. Javé me livre de atentar contra o seu ungido.
Pegue a lança que está na cabeceira dele e o cantil de água, e vamos embora. Davi pegou a lança e o cantil de água que estava na cabeceira de Saul, e os dois foram embora. Ninguém viu nem percebeu nada, nem acordou. Todos dormiam, porque caíra sobre eles um pesado sono enviado por Javé. Davi atravessou para o outro lado, subiu no alto de um monte, ao longe, havia boa distância entre eles. Então Davi gritou para o exército e para Abner, filho de Ner: Você não responde, Abner? E Abner respondeu: Quem é que está gritando para o rei? Davi continuou: Você não é homem? Quem é como você em Israel? Então, por que você não guardou o rei, seu senhor? Alguém do povo tentou matá-lo. Você não se comportou bem. Pela vida de Javé, vocês merecem a morte, porque não guardaram o rei, senhor de vocês, o ungido de Javé. Veja onde estão a lança e o cantil de água que estavam na cabeceira dele. A gente vê aqui que Davi basicamente está mostrando para eles ali, ó, vocês não estão fazendo o seu trabalho, que é proteger o rei. Então Saul reconheceu a voz de Davi e perguntou: É a sua voz, meu filho Davi? E respondeu: É a minha voz, meu senhor e meu rei. E continuou: Por que o senhor está perseguindo este seu servo? Que fiz eu? Que culpa tenho? Senhor meu rei, peço-lhe que escute o que o seu servo tem a dizer. Se é Javé que está lançando você contra mim, a oferta do altar o aplacará. Se forem os homens, que sejam malditos por Javé, pois estão me expulsando hoje e me impedem de participar da herança de Javé. É como se me dissessem: vá servir a outros deuses. Que meu sangue não caia longe de Javé nesta terra, já que o rei de Israel saiu para me perseguir até a morte, como se estivesse caçando uma perdiz pelos montes. Saul respondeu: Pequei. Volte, meu filho Davi. De agora em diante não vou mais fazer-lhe mal, pois hoje você respeitou a minha vida. Tenho agido como idiota e cometi muitos erros. Aqui Saul tem a noção, né, de que ele estava em pecado, que ele estava andando pelo caminho errado e que a inveja não estava levando ele a lugar nenhum. Pelo contrário, estava afastando cada vez mais ele de Deus. Davi então disse: Aqui está a lança do rei, que um dos moços venha buscá-la. Javé pagará conforme a sua justiça e de acordo com a fidelidade de cada um. Então aqui, ó, vou até destacar essa parte aqui, que é justamente aquilo que eu comentei. Javé pagará conforme a sua justiça e de acordo com a fidelidade de cada um. Então a gente não pode se esquecer que todos os nossos atos têm as consequências e que nós temos um Deus justo. Então, se a gente for colher coisas boas, é pela graça de Deus. E se a gente estiver castigado por cometer coisas ruins, também é por causa da mão de Deus. Então, a gente não pode esquecer que nós temos um Deus justo. Javé entregou você hoje em minhas mãos, e eu não quis atentar contra o ungido de Javé. Assim como hoje eu respeitei a sua vida, que Javé também respeite a minha e me livre de todo o perigo. Então Saul disse a Davi: Bendito seja você, meu filho Davi. Certamente você terá sucesso em tudo o que fizer. Davi continuou seu caminho e Saul voltou para casa. Capítulo 27. Davi pensou: mais de dia, menos dia, Saul vai acabar me matando. Não tem outra saída a não ser refugiar-me na terra dos filisteus. Saul desistirá de me perseguir por todo Israel, e eu estarei seguro. Davi se pôs a caminho com seus 600 homens e foi para junto de Aques, filho de Maoque, rei de Gate. Davi e seus homens se estabeleceram junto a Aques em Gate, com suas famílias. Davi levou suas 2 mulheres, Aquinoã e Jezrael, e Abigail, mulher de Nabal de Carmel. Ao ser informado que Davi se refugiara em Gate, Saul parou de persegui-lo. Davi disse a Aques: Se eu ganhei o seu favor, dê-me algum povoado na zona rural, onde eu possa morar. Porque um servo seu moraria ao seu lado, na cidade real? Então, nesse dia, Aques deu Ciceleg para Davi. Por isso, Ciceleg pertence aos reis de Judá até hoje. Assim, Davi permaneceu na zona rural dos filisteus por 1 ano e 4 meses. Então, a gente vê aqui que
a tática de Davi ali de se esconder de Saul e até mesmo de acabar com o povo filisteu, até porque o filisteu, eles eram contra aquilo que Deus pregava, ele usa uma tática um pouco diferente, ou seja, ele se instala ali no meio do povo filisteu. Ele e os seus homens iam e atacavam os Gessuritas, Gessitas e Amalecitas, que desde há muito tempo habitavam o território que vai desde Sul até a terra do Egito. Davi aniquilava o território e não deixava ninguém vivo, nem homem nem mulher, tomava ovelhas e bois, jumentos, camelos e roupas. Depois voltava para junto de Aques. E Aques perguntava, onde é que você atacou hoje? E Davi respondia que tinha sido contra o Neguebe de Judá, ou o Neguebe de Jeramael, ou o Neguebe dos Quenitas. E Davi não deixava ninguém vivo, homem ou mulher, que pudesse ir até Gate, pois ele pensava, alguém pode nos trair, contando o que eu fiz. Assim, ele agiu durante todo o tempo em que esteve na zona rural dos filisteus. Aques acabou confiando em Davi e dizia, ele é detestado por seu povo, em Israel, e por isso ficará para sempre a meu serviço. Eu destaquei aqui a notinha onde explica sobre essa passagem que fala o seguinte, entrando em aparente aliança com os filisteus, Davi consegue várias coisas. Escapar de Saul, desestabilizar a zona rural dos filisteus e conquistar a simpatia dos camponeses de Judá. Então olha para você ver aqui a tática de Davi. Pouco a pouco vai se delineando a ascensão de Davi ao poder. Então Davi usou de uma tática aí de aparentemente fazer uma aliança com os filisteus para poder conseguir, de fato, subir ao seu cargo aí. Capítulo 28. Nesse tempo, os filisteus reuniram suas tropas para atacar Israel. Então Aques disse a Davi, fique sabendo que você e seus homens irão com meu exército. Davi respondeu, muito bem, você verá do que o seu servo é capaz. Então Aques disse a Davi, eu nomeio meu guarda pessoal permanente. Samuel tinha morrido. Todo Israel participara. Olha para você ver essa parte é muito interessante. Samuel tinha morrido. Todo Israel participara dos funerais e o enterraram em Ramá, sua cidade. De outro lado, Saul tinha expulsado do país os necromantes e adivinhos. Os filisteus se concentraram e acamparam em Sunã. Saul reuniu todo Israel e acamparam em Jeboé. Quando viu o acampamento dos filisteus, Saul teve medo e começou a tremer. Consultou a Javé, porém Javé não lhe respondeu nem por sonhos, nem pela sorte, nem pelos profetas. Porque a gente viu aqui que Saul estava em pecado gravíssimo. Ele tinha, vamos dizer que um ardor muito grande de querer assassinar Davi. Então, por muitas vezes aqui, ele tentou voltar, mas Deus estava castigando para ele. Consultou a Javé, porém Javé não lhe respondeu, nem por sonhos, nem pela sorte, nem pelos profetas. Então Saul disse a seus servos, procurem uma necromante, para que eu faça uma consulta. Os servos responderam, há uma necromante em Endor. Olha para você ver. Saul estava tão em pecado que ele decide virar até as costas para Deus e procurar ali uma ajuda humana, mais especificamente aqui de uma necromante. A gente percebe aqui que Saul está de fato ali com a cabeça, com os olhos tampados pelo pecado. Saul se disfarçou, vestiu a roupa de outro e à noite, acompanhado de 2 homens, foi encontrar-se com a mulher. Saul disse a ela, quero que você me adivinhe o futuro, invocando os mortos. Faça aparecer a pessoa que eu lhe disser. A mulher, porém, respondeu, você sabe o que fez Saul, expulsando do país os necromantes e adivinhos. Por que está armando uma cilada para eu ser morta? Então Saul jurou por Javé. Pela vida de Javé, nenhum mal vai lhe acontecer por causa disso. A mulher perguntou, quem você quer que eu a chame? Saul respondeu, chame Samuel. Quando a mulher viu Samuel aparecer, deu um grito e falou para Saul, por que você me enganou? Você é Saul. O rei a tranquilizou, não tenha medo, o que você está vendo? A mulher respondeu, vejo um espírito subindo da terra. Saul perguntou, qual é a aparência dele? A mulher respondeu, é a de um ancião que sobe, vestindo com um manto. Então Saul compreendeu que era Samuel e se prostrou
com o rosto por terra. Samuel perguntou a Saul: Por que você me chamou? Perturbando o meu descanso? Saul respondeu: É que eu estou em situação desesperadora. Os filisteus estão guerreando contra mim. Deus se afastou de mim e não me responde mais, nem pelos profetas e nem por sonhos. Por isso, eu vim chamar você, para que me diga o que devo fazer. Samuel respondeu: Por que você veio me consultar se Javé se afastou de você e se tornou seu inimigo? Olha para você ver as consequências do pecado, aonde Saul se afundou. Javé fez com você o que já lhe foi anunciado por mim. Tirou de você a realeza e a entregou para Davi. Porque você não obedeceu a Javé e não executou o ardor da ira dele contra Amaleque. É por isso que Javé hoje trata você desse modo. E Javé vai entregar aos filisteus tanto você como seu povo Israel. Amanhã mesmo você e seus filhos estarão comigo, e o acampamento de Israel também. Javé o entregará nas mãos dos filisteus. Saul caiu imediatamente no chão, apavorado com as palavras de Samuel. Estava enfraquecido, porque ficara o dia todo e toda a noite sem comer. A mulher chegou perto de Saul e, vendo que ele estava apavorado, disse: Sua serva obedeceu. Arrisquei minha vida para fazer o que o Senhor estava pedindo. Agora, também o Senhor deve obedecer a sua serva. Vou lhe trazer um pedaço de pão. Coma e recupere as forças para ir embora. Saul, porém, recusou. Não vou comer nada. Mas seus servos e a mulher insistiram tanto que ele acabou cedendo. Levantou-se do chão e sentou-se na cama. A mulher tinha um bezerro cevado. Abateu o bezerro, pegou farinha, amassou-a e cozinhou uns pães sem fermento. Depois serviu Saul e seus servos. Eles comeram e puseram a caminho na mesma noite. Então a gente vai percebendo aqui que se aproxima ali a queda de Saul. Saul ali se achava tão poderoso, mas esquecia que aquele que o guiava os passos era Deus. E por muitas vezes ele desviou, ele virou as costas para Deus, se desviou do caminho que Deus tinha destinado para ele, e ele teve que colher as consequências. Ele por muitas vezes se sentia perdido e foi até por buscas aqui de necromantes para entender aquilo que o futuro destinava para ele. Então a gente percebe aqui que o pecado só tende a nos desviar do caminho que o Senhor quer para nós, só tende a nos desviar do propósito que Deus quer para a nossa vida. Então é sempre importante estar sempre conectado com Deus, sempre buscando entender aquilo que Ele quer para a nossa vida e, obviamente, seguindo os seus caminhos, amando Ele sobre todas as coisas e seguindo os seus mandamentos também. Capítulo 29. Os filisteus concentraram suas tropas em Afec e Israel acampou junto à fonte que existe em Jezrael. Os príncipes dos filisteus desfilavam por batalhões e destacamentos. Davi e seus homens iam na retaguarda com Aques. Os chefes filisteus perguntaram: O que estão fazendo aqui esses hebreus? Aques respondeu: É Davi, o servo de Saul, rei de Israel. Ele já está comigo faz 1 ano ou 2, e desde o dia em que passou para o meu lado até agora não tenho nada do que reclamar. Os chefes filisteus se opuseram dizendo: Mande embora esse homem, que volte para o lugar que você lhe havia reservado. Que não venha para a guerra conosco, e não se volte contra nós em pleno combate. Veja bem, a melhor forma dele se conciliar com o seu senhor seria a cabeça de nossos soldados. Será que esse Davi não é o Davi de quem se cantava dançando? Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000? Então Aques mandou chamar Davi e lhe disse: Pela vida de Javé, você é leal e eu não tenho queixa do seu comportamento no exército. Não tenho nada a reprovar em você, desde que entrou no meu território até hoje. Mas você não é bem visto pelos príncipes. Olha para você ver uma coisa aqui que eu reparei. Que aqueles que são enviados por Deus causam incômodos naqueles que têm um patamar maior. Então a gente viu aqui que Davi, ele não era bem visto pelos príncipes. Então o Senhor até nos fala, né?
Tem até uma parábola nos evangelhos onde Jesus fala que por muitas vezes nós vamos ser rejeitados. Até mesmo Jesus foi rejeitado, foi apedrejado inocentemente, foi crucificado, e a gente percebe que aqueles que são enviados por Deus causam incômodos nos homens, porque os homens, de uma forma geral, a sociedade, quer seguir as suas próprias verdades e esquecem que a verdade maior é a verdade de Deus. Mas mesmo se nós causamos incômodos para a sociedade, a gente não pode se esquecer que a gente não causa incômodo para Deus. Deus quer o nosso coração verdadeiramente. Por isso, volte em paz para não desagradar os príncipes. Davi respondeu a Ax: O que foi que eu fiz? Em que ofendi o Senhor desde que me apresentei até hoje? O que me impede de combater contra os meus inimigos ao lado do meu senhor e rei? Ax respondeu a Davi: Eu sei, eu estimo você como se fosse um enviado de Deus. Mas os chefes filisteus disseram que não querem você indo à guerra conosco. Portanto, é melhor que você e os seus servos madruguem, e ao raiar do dia sigam para o lugar que lhes indiquei. Davi e seus homens madrugaram e partiram de manhãzinha, voltando para o país dos filisteus. E os filisteus subiram para Jezrael. Capítulo 30. No terceiro dia, em que Davi e seus homens estavam a caminho para Ciceleg, os amalecitas atacaram o Neguebe e Ciceleg, arrasaram e incendiaram Ciceleg, aprisionando as mulheres, crianças e adultos que aí se encontravam. Não mataram ninguém, mas foram embora levando-os consigo. Quando Davi e seus homens chegaram, viram a cidade incendiada e souberam que suas mulheres, filhos e filhas tinham sido levados embora. Davi e o seu pessoal caíram em lágrimas e choraram até se esgotar suas forças. As duas mulheres de Davi, Aquinoã de Jezrael e Abigail, mulher de Nabal de Carmel, também tinham sido capturadas. Davi ficou muito angustiado, porque se dizia que todos queriam apedrejá-lo, pois o pessoal todo estava amargurado por causa de seus filhos e filha. Davi, porém, recobrou ânimo em Javé, seu Deus. Olha para você ver, Davi estava muito chateado, estava muito angustiado, porque ele tinha a noção que todas as pessoas ali queriam apedrejá-lo, que foi o que a gente acabou de comentar, que muitas vezes os enviados de Deus causam incômodo na sociedade. Davi era mais um desses. Só que Davi, um homem muito sábio, não quis se animar de forma, vamos dizer assim, eu sou especial, eu tenho algum dom fora do comum, mas Davi buscou a Deus novamente e recobrou ânimo em Javé, seu Deus. Então nós não podemos esquecer que quem nos dá o ânimo verdadeiro é Javé, nosso Deus. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aquimeleque: Traga-me o efode. E Abiatar levou o efode para Davi, e Davi consultou a Javé. Olha para você ver, tudo que Davi pensa em fazer, antes ele consulta a Deus. Se eu perseguir esse bando, será que eu vou alcançá-lo? Javé respondeu: Vá atrás deles, porque você os alcançará e libertará os prisioneiros. Davi e seus 600 homens foram e chegaram ao riacho de Besor. Davi e 400 homens continuaram a perseguição, enquanto 200 ficaram, pois estavam cansados para atravessar o riacho de Besor. Encontraram um egípcio no campo e o levaram até Davi. Deram-lhe pão para comer e água para beber. Deram-lhe doces de figos e 2 cachos de uvas passas. Depois de ter comido, ele se refez, porque estava 3 dias e 3 noites sem comer nem beber. Então Davi lhe perguntou: A quem pertence você e de onde vem? Ele respondeu: Eu sou um moço egípcio, escravo de um amalecita. Faz 3 dias que meu patrão me abandonou, porque eu estava doente. Nós atacamos o Neguebe dos Cereteus, os homens de Judá e o Neguebe de Calebe, e também incendiamos Ciceleg. Davi lhe disse: Você é capaz de me conduzir até esse bando? O egípcio respondeu: Jure por Deus que você não me matará, nem me entregará nas mãos do meu senhor, e eu conduzirei até esse bando. Então o egípcio levou Davi até o bando. Os amalecitas estavam espalhados pelo território,
comendo, bebendo e fazendo festa com os grandes despojos que haviam tomado do país dos filisteus e no país de Judá. Davi os aniquilou desde o amanhecer até a tarde do dia seguinte. Ninguém escapou, exceto 400 moços que montavam camelos e conseguiram fugir. Davi recuperou tudo o que os amalecitas haviam tomado, e também suas 2 mulheres. Não se perdeu nada do que lhes pertencia, coisas pequenas e grandes, os despojos que haviam tomado, filhos e filhas. Davi levou tudo de volta. Olha para você ver, Davi, antes de tomar a decisão se ia em busca daquilo que os amalecitas tinham tomado, primeiro ele consultou a Deus. No versículo 8 fala, né? E Davi consultou a Javé. E aqui no versículo 19, depois dele ter ido lá e ter tomado de volta tudo aquilo que os amalecitas tinham roubado deles, mulheres, crianças, todos os despojos, né? Davi, depois que buscou a Deus, trouxe tudo de volta. Então a gente percebe aqui que quando a gente segue os caminhos de Deus, quando a gente pede para Ele sabedoria, para que a gente possa tomar as decisões corretas segundo aquilo que Ele quer para a nossa vida, Deus vai nos honrar, pois estamos seguindo o propósito que Ele quer e não seguindo aquilo que o nosso coração manda. Então Davi aqui nos dá um exemplo de buscar a Deus sobre todas as coisas e assim Deus vai conceder aquilo que é necessário para a nossa vida. Davi pegou todas as ovelhas e bois dos amalecitas. Aqueles que iam na frente desse rebanho dizia: aqui estão os despojos de Davi. Davi chegou até onde estavam os 200 homens que, cansados, não tinham seguidos e ficaram junto ao riacho de Besor. Eles foram ao encontro de Davi e da tropa. Davi aproximou-se deles e os saudou. Todos os homens maus e grosseiros que tinham seguido Davi disseram: já que eles não foram conosco, não dê para eles parte nenhuma dos despojos que recuperamos, a não ser a própria mulher e filhos, que eles recebem e vão embora. Então Davi replicou: nada disso, meus irmãos, não façam isso com o que Javé nos deu. Ele nos protegeu e colocou em nosso poder o bando que veio contra nós. Quem é que pode concordar com o que vocês estão dizendo? De fato, a parte daquele que foi ao combate é a mesma daquele que ficou com as bagagens. Repartam por igual. Essa passagem me lembra também muito o meu evangelho. É bem interessante aqui, né, antes de comentar sobre uma parábola lá do evangelho, que a Bíblia ela vai ligando. Ela tem algumas mensagens, algumas palavras aqui que falam com a gente, que ligam uma passagem na outra. Então tem até uma parábola que comenta sobre... Só um minutinho. Precisei fazer uma pequena pausa porque estavam batendo aqui na porta de casa. Mas, como eu havia falado, essa última parte que a gente leu se parece bastante com aquela parábola onde Jesus conta que o patrão saiu para procurar algumas pessoas para trabalharem na sua vinha e encontrou alguns homens na parte da manhã, sentados na praça, e chamou eles para trabalhar. E aí depois, na parte da tarde, ele voltou lá de novo, chamou outras pessoas e já bem de tardezinha chamou outras pessoas também para trabalharem na sua vinha. E aí chega o final do dia e todos recebem, né, basicamente o mesmo salário. Basicamente não, todos de fato recebem a mesma coisa, tanto que trabalhou desde manhã até o que trabalhou por último de tardezinha, vamos assim dizer. E é bem interessante porque depois Jesus explica que todos têm direito ao reino dos céus. Então não importa se você já está numa caminhada bem longa aí ou se uma pessoa acabou de converter. Nós não podemos esquecer que o reino dos céus é para todos. E Davi cumpriu com esse, como é que eu posso dizer, com esse ensinamento, pois ele quis dividir ali tudo aquilo que pertencia às pessoas, ele não quis dividir somente para quem estava junto com ele, mas também aqueles que tinham ficado na cidade descansando. Então ele mostra esse ato de solidariedade aí, que é ensinado por Jesus. Desse dia em diante, isso ficou como estatuto e norma para Israel, e permanece até o dia de hoje. Davi entrou em Ciceleg e enviou parte dos despojos para os anciãos de Judá,
seus compatriotas, dizendo: aqui vai como presente para vocês parte dos despojos tomados dos inimigos de Javé. E a mandou para os anciãos de Betul, de Ramar do Neguebe, de Jatir, de Aroer, de Cefamote, de Estemo, de Carmel, das cidades de Jerameel, das cidades dos Quinitas, de Orma, de Bor-Azã, de Éter, de Hebron, e para os anciãos de todos os lugares por onde Davi tinha passado com seus homens. Capítulo 31. Os filisteus fizeram guerra contra Israel, e os israelitas fugiram deles. E muitos caíram mortos no monte Gilboé. Os filisteus perseguiram Saul e seus filhos. Mataram Jonatas, Abinadab e Melquissua, filhos de Saul. Todo o peso do combate se concentrou sobre Saul. Os arqueiros o surpreenderam e o feriram gravemente. Então Saul disse ao escudeiro: desembainhe a espada e me atravesse antes que esses incircuncisos cheguem e caçoem de mim. Olha para você ver como Saul era orgulhoso. Os filisteus ali feriram ele gravemente, e para ele não se aceitar morrer pela mão daquelas pessoas, ele decide que o outro mate ele, que o seu parceiro mate ele. Muito orgulhoso. O orgulho não nos leva a nada. O escudeiro ficou parado e não quis obedecer. Então Saul pegou a espada e atirou-se sobre ela. Vendo que Saul estava morto, o escudeiro também se jogou sobre sua espada e morreu com Saul. Desse modo, no mesmo dia morreram Saul, seus 3 filhos, seu escudeiro e todos os seus homens. Quando os israelitas que estavam do outro lado do vale e os da Transjordânia viram que os israelitas tinham sido derrotados e que Saul e seus filhos estavam mortos, abandonaram suas cidades e fugiram. Então os filisteus foram e as ocuparam. No dia seguinte, os filisteus foram despojar os cadáveres e encontraram Saul e seus 3 filhos mortos no monte Gilboé. Cortaram a cabeça de Saul e tiraram suas armas, e as enviaram por todo o território filisteu, anunciando a boa notícia a seus ídolos e ao seu povo. Depositaram as armas de Saul no templo de Astarte e dependuraram o cadáver dele na muralha de Bet-san. Os habitantes de Jabes de Galaade souberam o que os filisteus tinham feito com Saul. Então todos os guerreiros caminharam a noite inteira, tiraram da muralha de Bet-san o cadáver de Saul e de seus filhos e os levaram a Jabes, e aí os queimaram. Depois recolheram os ossos, os enterraram debaixo da tamareira de Jabes e jejuaram durante 7 dias. Tem uma nota aqui explicando sobre esse capítulo que fala o seguinte: o primeiro livro de Samuel termina de modo sombrio. O povo é derrotado, o rei se suicida e os filisteus se apoderam da região mais fértil, isolando a tribo. Então a gente termina aqui nesse modo sombrio aí o primeiro livro de Samuel. O povo ali foi derrotado pelas mãos dos filisteus. Os filisteus basicamente cantam vitória aí e vão demonstrar para os seus próprios ídolos a vitória que eles tinham alcançado. Então a gente fica aí nessa, como é que eu posso dizer, nesse suspense de que vai vir aqui para frente. E aí serão cenas dos próximos capítulos. A gente amanhã começa o segundo livro de Samuel. E a minha opinião aqui, que eu já tinha lido o primeiro Samuel, nunca li ele completo, né, mas eu conheci muitas histórias aqui que falou, principalmente sobre a história de Davi e Golias, que é uma história bem famosa aí da Bíblia, né? E assim, lendo agora tudo de forma completa, cara, é um livro que eu gostei bastante. Pra ser bem sincero, não tem como não gostar dos livros da Bíblia, né? Primeiro temos que dizer isso. Mas o livro de Samuel é bem interessante. Eu gostei bastante do capítulo 24, que a gente leu ontem, que para mim foi um dos melhores capítulos do primeiro livro de Samuel, se não o melhor. Quem não assistiu ontem, dá uma olhadinha lá que eu explico o porquê. Mas eu gostei bastante do primeiro livro de Samuel. Tem muitos ensinamentos aqui e algumas coisas que eu já peguei aqui de ensinamento do primeiro livro de Samuel que eu gostaria de partilhar para você. Primeiro, que a inveja e o orgulho não nos levam a nada. Saul sempre sentiu, sempre não, né? Mas depois que Davi ali matou Golias, a gente percebe que Saul sempre teve inveja de Davi a partir daquele momento.
Então a inveja não nos leva a nada, e muito menos o orgulho. Por muitas vezes Saul foi orgulhoso e não quis aceitar aquilo que Deus ordenava para ele, então o orgulho só nos afasta de Deus. Outra coisa que eu aprendi bastante nesse livro de Samuel é que o que são as aparências perto de Deus não são absolutamente nada. Nós não podemos esquecer que Deus não nos olha com o olhar de ser humano, mas Ele nos olha com o olhar de Criador. E como Criador, Ele quer o nosso coração. Óbvio que a nossa aparência física, para as outras pessoas, para a gente poder se sentir bem, ok, legal. Mas a gente não pode esquecer de cuidar do nosso íntimo, do nosso principal, que é o nosso coração. Amar a Deus sobre todas as coisas, guardar os seus mandamentos, não matar, não roubar, não pecar contra a castidade, não levantar falso testemunho. Essas e de várias outras coisas é que Deus pede para que a gente possa, de fato, cuidar do nosso bem precioso, que é o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito. Então, o livro de Samuel nos ensinou aí bastante coisa, mas a gente só aprende isso quando a gente lê a Bíblia. Então, amanhã nós estaremos aqui de volta para começar o segundo livro de Samuel. E eu espero você que está aí vendo esse vídeo, tá bom? Um beijo e um abraço para sua família. Que Deus abençoe. Até mais.